Eu sei que muita gente acha que não tem disciplina, que falta força de vontade e que simplesmente não consegue manter hábitos. Mas e se eu te disser que o problema não é a disciplina? E se o problema for algo muito mais profundo que ninguém fala? E eu sei que você, talvez, que está assistindo esse vídeo, já tenha passado por isso. E você, de um dia para o outro, simplesmente decide que vai mudar algo na sua vida. Pode ser começar uma academia, estudar algo novo, até mesmo criar um canal no YouTube, ou simplesmente organizar melhor a sua rotina. Nos primeiros dias tudo parece fácil, mágico, e você pensa, agora vai. Você começa motivado, animado e cheio de energia. Mas depois de alguns dias, algumas semanas, ou até mesmo se você conseguiu durante um mês, aquela disciplina que você fazia motivado parece desaparecer e você começa a voltar a olhar para o celular e assistir Netflix. E é nesse momento que você volta e pensa, ok, eu não sou uma pessoa disciplinada. Talvez isso nem seja para mim mesmo, ou talvez eu nem tenha força de vontade. E acredite, esses pensamentos são muito perigosos, porque é quando a gente começa a pensar que falta disciplina, é quando a gente realmente começa a desistir, antes mesmo de querer saber o que está acontecendo. Tem gente que eu acredito, até você, pensa que disciplina é algo que nasce, algum tipo de talento que só algumas pessoas, raras pessoas no mundo têm. Mas acredite, vários estudos e vários livros apontam que esse tipo de comportamento não é exatamente verdade. Um dos livros mais conhecidos sobre isso, que eu vou ficar indicando aqui e devendo mostrar, porque eu tenho ele no Kindle e tô sem ele aqui no meu momento, é Hábitos Atômicos. É um livro que basicamente explica que o comportamento humano não depende apenas de força de vontade. Ele depende muito mais do sistema que você vive, ou seja, o ambiente, por assim dizer. São aquelas pequenas decisões repetitivas e o autor do livro deixa bem claro numa parte do livro que eu até indico aqui. Você não se eleva ao nível de suas metas. Você cai ao nível dos seus sistemas. Isso basicamente quer dizer que o problema não é a disciplina. O problema é que o sistema que a gente vive em nossas vidas acaba não facilitando as coisas que queremos fazer. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para ficar mais claro. Você decide que quer ler mais, mas acaba ficando com o celular perto de você, ou seja, o sistema acaba de favorecer a distração. Você decide que quer treinar, mas parece que tudo na sua rotina dificulta para isso. Ou seja, é sempre o sistema parecendo que está trabalhando contra você. E eu percebi isso claramente quando comecei aqui a criar conteúdo. Antes de começar, eu achei que o principal motivo seria, e dificuldade no caso, seria a falta de motivação. Mas depois que eu comecei a postar vídeos há mais de uma semana aqui no canal, eu comecei a perceber algo curioso. Nos dias que eu já tinha um roteiro pronto, sabia o horário que eu ia gravar e já estava com tudo preparado, gravar o vídeo era muito mais fácil. E nos dias que eu dependia apenas da motivação, a probabilidade de eu adiar aumentava muito. E foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. A disciplina muitas vezes não aparece quando estamos esperando ter vontade, mas a verdade é que a vontade vem depois da ação e não antes. E um livro que fala muito sobre isso é O Poder do Hábito, onde ele basicamente explica um pouco que o cérebro ele acaba entrando em um tipo de loops de comportamento, ou seja, um gatilho que gera uma ação, que gera uma recompensa. E é quando esse ciclo se repete muitas vezes que ele acaba se tornando um hábito. Mas então por que o nosso cérebro sabota a disciplina? E é claro que também existe uma explicação biológica para isso. Eu já falei em vídeos anteriores que o nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso e ele quer descansar exatamente para economizar energia. E isso não é de hoje. Durante milhares de anos, economizar energia significava até sobreviver. Então o nosso cérebro sempre tenta escolher o caminho mais fácil. Por isso que é fácil ficar no celular, assistir vídeos e sempre ficar adiando as tarefas difíceis. Porque esses gatilhos rápidos dão, como posso dizer aqui, dopamina barata. Enquanto às vezes as tarefas que são realmente importantes, o nosso cérebro acaba não recebendo nenhum tipo de recompensa imediata, porque são recompensas que vêm no futuro. Assim como eu estou fazendo os vídeos aqui, pensando que lá na frente você vai estar inscrito aqui no canal, comentar e fazer com que esse canal apareça e tenha mais engajamento a cada dia que eu vou gravando aqui. E hoje eu tô
todo cheio de citação. E esse fenômeno é explicado no livro Rápido e Devagar. Ele basicamente é um livro que mostra que nosso cérebro tem dois sistemas, o rápido e o devagar, obviamente. No sistema rápido, o nosso sistema rápido ele é automático e confortável. E no segundo sistema, o nosso cérebro exige esforço, foco, bela hora para uma ambulância. E no sistema de número 2, nosso cérebro exige esforço, foco e energia. E disciplina geralmente exige ativar o sistema de número 2. E por isso que é tão difícil no começo. Mas calma que eu vou trazer algumas dicas práticas e rápidas para você tentar resolver isso. O primeiro é você transformar essa tarefa difícil em algo ridiculamente fácil. Mas como assim? Existe uma regra que eu aplico na minha vida que se chama regra dos 2 minutos. Então, praticamente você começa pequeno. Leia 2 páginas por dia, vá treinar 5 minutos. Ou se você quer escrever, escreva 1 parágrafo. O que eu falei aqui parece tão pouco, mas a verdade é que quando você começa, o seu cérebro acaba criando uma vontade de querer continuar e não parar, porque você só vai ficar 2 minutos fazendo, ele vai falar, por que diabos eu vou ficar só 2 minutos fazendo isso que você propôs? Eu quero fazer mais. Uma outra solução é você reduzir a fricção. Como assim? É você deixar as coisas preparadas, deixar a sua roupa de academia, por exemplo, já em cima da cadeira. Para gravar, por exemplo, já deixe seu roteiro pronto. E para conseguir fazer todas as tarefas do dia, já deixe o ambiente organizado. Já deixa a louça lavada, a cama arrumada, isso vai dar uma tranquilidade mental muito maior, pode ter certeza. A minha terceira dica aqui é, crie um horário fixo. Acredite ou não, o cérebro aprende melhor com uma rotina previsível. Eu, por exemplo, estou gravando os vídeos todas as manhãs. Independente se eu trabalhei até tarde ou não, se eu virei à madrugada, eu me proponho a gravar pela manhã, que é meu horário, também que é o único horário disponível que eu tenho. E a minha quarta dica aqui é foque em identidade. Identidade que eu falo aqui é no seu objetivo. Não foque no verdadeiro objetivo que é já quero correr uma maratona. Seu objetivo é se tornar um corredor. De tudo aqui a gente pode concluir que talvez o problema nunca tenha sido só a falta de disciplina. Talvez o problema seja acreditar que a disciplina depende apenas da força de vontade. Quando na verdade disciplina é algo que se constrói tijolinho por tijolinho. Isso vai através de pequenos sistemas, pequenas decisões e a repetição ao longo dos anos. E se você gostou desse conteúdo e quer que eu traga mais vídeos sobre isso, sobre procrastinação, sobre métodos, sobre como ter uma vida melhor, se inscreve aqui no canal e deixe nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse aqui. Deixe nos comentários, seja bem sincero, eu quero saber o que você realmente quer, o que você está passando, quais são suas dificuldades, para eu poder trazer uma solução sem cobrar nada por isso. Então eu só estou cobrando aqui que você deixe seu like, se inscreva, comente e acompanhe meus conteúdos, esse desafio de postar durante os próximos 100 dias, todos os dias aqui no YouTube. Então, fico por aqui, até amanhã, fui! Ai, minhas pernas doem!